E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos fazer a resolução do terceiro PET 2021 do terceiro ano do ensino médio de Física, referente aí à semana 5. Então vamos lá, questão 1. Um circuito tem três resistores idênticos, dois deles colocados em paralelo entre si e ligados em série com o terceiro resistor e com uma fonte de 12 volts. A corrente que passa pela fonte é de 5 miliamperes. Qual é a resistência de cada resistor em quilômetros? Ele me deu aí que 1 miliampere é 10 elevado a menos 3 amperes e 1 quilôohm é 10 a terceira ohms. Então, muito bem, vamos resolver aí. Ele não me deu o circuito, ele só me falou que nós temos três resistores idênticos, dois em paralelo entre si, ligados em série com o terceiro. Então, esse aí é mais ou menos aí o meu circuitinho. Então, eu tenho a minha fonte ali embaixo, tenho meus três resistores, resistor A, B e C, certinho? Então, vou calcular aí a resistência equivalente, primeiramente, entre os pontos A e B. Por quê? Eu tenho dois resistores em paralelo, o A e B estão paralelos, e eles estão em série com o terceiro, que é o resistor C. Então, a primeira coisa que eu faço é calcular a resistência equivalente entre A e B. Como eles estão em paralelo, eu sei que 1 sobre a resistência equivalente entre A e B é 1 sobre RA mais 1 sobre RB. Como RA é igual a RB e eu vou chamar isso de R, que é o valor da minha resistência, então eu tenho 1 sobre R mais 1 sobre R. Então eu tenho 2 sobre R. Então 1 sobre RAB é igual a 2 sobre R. Então eu tenho que a minha resistência equivalente entre A e B é R sobre 2. Então, se eu calculei a resistência equivalente entre A e B, agora eu posso substituir o meu circuito. Ao invés de eu colocar o resistor A e o B, eu coloco o resistor equivalente RAB. Então, como é que o circuito vai ficar? Olha aí. Então, eu troquei aquele circuito lá e coloquei só o AB. Agora, o resistor equivalente AB ele está em série com o resistor C. Então, o que eu vou fazer? Agora, nós temos dois resistores em série. Então, a resistência equivalente vai ficar. Então, a resistência equivalente do circuito vai ser o resistor C mais o resistor equivalente entre A e B. O C eu sei que vale R e o AB vale R sobre 2. Então, R mais R sobre 2 dá 3R sobre 2. Agora, como é que eu faço? Eu sei que pela lei de Ohm, V é igual a RI. Ele me deu a diferença de potencial da fonte, que vale 12 volts. A minha resistência equivalente, eu calculei aí, vale 3R sobre 2. E minha corrente é de 5 miliamperes, ou seja, 5 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. Vou pegar essa última continha e levar lá para o outro lado. Ó. Então, 12 volts, que é a minha diferença de potencial e da fonte, ela é igual a minha resistência equivalente que eu calculei, 3R sobre 2, vezes a corrente, 5 vezes 10 é menos 3. Muito bem. O 2 estava dividindo, foi lá para o 12 volts multiplicando. Então, ficou 2 vezes 12 volts. E o 5 vezes 10 é menos 3, estava multiplicando, foi dividindo. 2 vezes 12, 24 volts. 24 volts sobre 5 vezes 10 a menos 3. Já o 3, que estava lá em cima multiplicando, foi para baixo dividindo. Então, ficou 3 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 3. 3 vezes 5, 15. Então, ficou 24 volts sobre 15 vezes 10 a menos 3 amperes. Então, eu vou dividir. 24 dividido por 15 dá 1,6. O 10 elevado a menos 3 está no denominador, então ele sobe para o numerador positivo. Então, fica 10 a terceira. Então, vai ficar aí 1,6 vezes 10 ao cubo, ohms, né? E 10 ao cubo é o quilo, né? Quilo-ohm. Então, a minha resposta é 1,6 quilo-ohms, que me dá aí a alternativa D. Então, a resposta à questão 1 me dá aí a alternativa D. Agora vamos ver a questão 2, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A menor resistência equivalente dos circuitos a seguir é. Então, a gente vai considerar que todas as resistências são iguais. Na letra A, onde nós temos 5 resistores em paralelo. Na B, 3 resistores em paralelo. C, 4 resistores em série. D, 3 resistores em série. Ou na letra E, 1 resistor em série. Então, muito bem. Então, vamos relembrar aí. E a gente aprendeu lá sobre a associação de resistores. Na associação em série, a resistência equivalente é a soma de todas as resistências. Então, quanto mais resistor em série eu tiver, maior a resistência. E na associação em paralelo, 1 sobre a resistência equivalente, ou seja, o inverso da resistência equivalente, é igual à soma do inverso das resistências. Então, o que isso significa? Olha aí, aquilo que eu falei, na associação em série, quanto mais resistores em série, mais resistência. E na associação em paralelo? Quanto mais resistores em paralelo, menos resistência. Então, eu tenho a resistência ali. Dentre os que estão em série,
vai ter menor resistência, o que tiver menos resistores. No caso, a letra E, eu tenho um resistor, então minha resistência é R. Já em paralelo, quanto mais resistor eu tiver, menos a resistência. Na letra A eu tenho 5 resistores em paralelo. Então, a minha resistência equivalente vai ser R sobre 5. Então, a minha resposta correta aí é a alternativa A. Então, a menor resistência aí é o que está na letra A, porque eu tenho o maior número de resistores em paralelo. Certinho? Questão 3. Na associação de resistores, que está aí na figura abaixo, minha resistência 1 vale 8 ohms, a resistência 2 vale 12 ohms e a resistência 3, 1,2 ohms, onde a diferença de potencial e da fonte vale 24 volts. Então tem aí, ó, resistor R1 e o R2 em paralelo e eles estão em série com o resistor R3 e a diferença de potencial aí é de 24 volts. Então, considerando o enunciado e a figura, assinale a alternativa correta. Então, alternativa A intensidade de corrente no resistor R3 é de 6 amperes. B, a voltagem no resistor R2 é de 16 volts. C, a intensidade de corrente no resistor R1 é 2,4 amperes. Ou letra D, o resistor equivalente da associação vale 5 ohms. Então, muito bem. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular a resistência equivalente, porque é através dela que eu vou calculando cada coisinha aí do meu circuito. Então, meu cálculo da resistência equivalente. Como eu fiz lá na questão 1, eu vou calcular a resistência equivalente entre os resistores R1 e 2, porque eles estão em paralelo entre si. Então, 1 sobre a resistência equivalente entre 1 e 2 vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, ou seja, 1 sobre 8 mais 1 sobre 12. O mínimo múltiplo comum entre 8 e 12, 24. 24 dividido por 8, 3. Mais 24 dividido por 12, 2. 3 mais 2, 5. Então, 5 sobre 24 ohms. Então, a minha resistência equivalente é o inverso, é 24 sobre 5 ohms. 24 dividido por 5, 4,8. Então, a resistência equivalente entre 1 e 2, 4,8 ohms. Agora, esses dois resistores estão em série com o resistor R3. Então, minha resistência equivalente total do circuito é só somar a resistência equivalente entre 1 e 2 com a resistência do resistor 3. Então, vai ficar 4,8 ohms mais 1,2 ohms. 4,8 mais 1,2, 6. Então, a resistência equivalente aí do circuito é de 6 ohms. Muito bem, então vamos pegar lá uma das afirmativas que ele me deu. Lá na letra D, ele falou que o resistor equivalente da associação vale 5 ohms. Verdadeiro ou falso? Isso daí é falso, né? A gente acabou de calcular e viu que esse valor é de 6 ohms. Então, a letra D está errada. Agora, a gente já tem a resistência equivalente do circuito, vamos calcular a corrente total que vai atravessar o circuito. Então, para eu fazer isso, eu simplesmente uso a lei de Ohm. V é igual a RI. Quem vê, ri, certo? A minha diferença de potencial, 24 volts. Minha resistência equivalente, 6 ohms, vezes I. Então, meu I vai ser 24 dividido por 6, 4 amperes. Agora, é o seguinte, observa que essa corrente 4 amperes, que é a corrente total do circuito, ela é a mesma que está atravessando o resistor R3. Depois que ela atravessa o resistor R3, ela se divide ali para o R1 e para o R2. Então, essa corrente de 4 amperes, ela está passando pelo resistor R3. Aí na letra A está me dizendo que a intensidade de corrente no resistor R3 é de 6 amperes. Verdadeiro ou falso? Como a gente acabou de calcular, é falso. A intensidade da corrente no resistor R3 é de 4 amperes e não de 6 amperes. Então, a gente já matou a D e a A, falta a B e a C. Agora, vamos calcular a DDP que atravessa os resistores R1 e R2. Então, como a gente já sabe, como o R1 e o R2 estão em paralelo, eles têm a mesma diferença de potencial. Aí, o que vai acontecer então? Eles têm a mesma diferença de potencial, porém, a corrente que atravessa ali, ela divide. Então, o R1 e o R2, eles são a corrente que atravessa ali, somada é a mesma que está no R3. Se eu tenho a minha diferença de potencial no R3, eu tenho que calcular a diferença de potencial que está no R1 e no R2. Então, olha aí, a minha diferença de potencial total é a diferença de potencial que está nos resistores 1 e 2, mais a diferença de potencial no resistor R3, que eu chamei de V3. Total eu sei que é 24 volts, que está ali no 1 e no 2 eu não sei, e o do 3 é 4,8. 24 menos 4,8 dá 19,2 volts. Então, o que eu sei? Tanto o resistor R1 quanto o resistor R2 estão submetidos a uma diferença de potencial de 19,2 volts. Aí na letra B está me dizendo o seguinte, olha aí na B, a voltagem no resistor R2 é 16 volts. Não, a gente acabou de calcular e ela vale 19,2. Então, a afirmativa B, a alternativa B é falsa.
Por fim, vamos ver na letra C. Se não é a B nem a D, então tem que ser a C. Então, olha aí, vamos calcular então a corrente que atravessa o resistor R1. Como é que eu faço isso? De novo, usando a lei de Ohm, V igual a RI. Eu sei que a diferença de potencial no resistor R1 é de 19,2 volts, a resistência 8 ohms e a corrente I. Então, minha corrente I vai ser 19,2 volts dividido por 8 ohms. 19,2 dividido por 8, 2,4 amperes. A letra C diz que a intensidade de corrente no resistor R1 é de 2,4 amperes. Então, a letra C aí é verdadeira. Então, a resposta correta da questão 3 é a alternativa C, 2,4 amperes. Por último, aí, questão 3. No circuito elétrico representado no esquema abaixo, a corrente no resistor de 6 ohms é de 4 amperes e no de 12 ohms é de 2 amperes. Então, tenho esse circuitinho aí, ó. Tenho um resistor de 6 ohms, lá em cima um de 12, o de 3 ohms no resistor de resistência desconhecida R e depois outro ali de 6 ohms. E a corrente que atravessa o de 12 ohms é de 2 amperes e a que atravessa o de 6 é de 4 amperes. Então, nessas condições, a resistência do resistor R e a tensão U aplicada entre os pontos C e D valem, respectivamente. Então, olha aí, vai ser a resistência conhecida 6 é DDP 42 volts, resistência 2 ohms, DDP 36 volts, C 12 ohms e 18 volts, D 8 ohms e 5 volts, a letra E 9 ohms e 72 volts. Muito bem, presta atenção no seguinte, se está saindo ali no ponto D uma corrente de 4 amperes, então quanto que entrou no ponto C? Então entrou no ponto C uma corrente também de 4 amperes. Então, qual que é a diferença de potencial que está lá no primeiro resistor de 6 ohms? Se ali também passa uma corrente de 4 amperes, 6 vezes 4, 24. Então, ali eu tenho 24 volts. Lá na saída, 4 amperes, 6 ohms, também eu tenho 24 volts. Agora, observa o seguinte, depois que ela atravessa ali, ela chegou no ponto C, 4 amperes, aí depois que ela atravessa esse resistor de 6 ohms, ela se divide. Vai 2 amperes lá para cima. Se eu tinha 4 amperes e 2 amperes foram lá para cima, quanto que vai lá para baixo? Para o resistor de 3 ohms e o resistor R. Também vai 2 amperes. Então, presta atenção no seguinte, se foram 2 amperes ali para cima a resistência de 12 ohms, qual que é a minha diferença de potencial? 12 vezes 2, 24 ohms. 24 volts, perdão. Então, a diferença de potencial ali é 24 volts. Então, o que, que vai acontecer? Como é que fica esse circuito aí? Olha lá. Eu tenho de novo uma corrente de 4 amperes de 6 ohms, então a minha diferença de potencial ali é 24 volts. Lá em cima, no resistor de 12 ohms, passa uma corrente de 2 amperes. Então a minha diferença ali em cima é de 24 volts. Então, se em cima é 24 volts, embaixo tem que ser 24 volts. Então, se está passando uma corrente ali de 2 amperes, no de 3, qual que é a minha diferença de potencial no resistor de 3 ohms? 3 vezes 2, 6 volts. Se eu tenho que ter ali uma diferença de 24 volts e eu peguei 6, quanto que falta para dar 24? Falta 18. Então, 18 volts vai estar ali no resistor R. Se eu tenho uma corrente de 2 amperes, 18 dividido por 2, 9. Então, minha resistência desconhecida ali vai dar 9 ohms, que é aí a letra E. Beleza. Então, qual que eu tenho? Qual que vai ser a minha diferença de potencial? Então, em cada um desses três pontos aí do circuito, a minha diferença de potencial é de 24. Então, 24 volts mais 24 que passa nos resistores em paralelo, mais 24 que passa no resistor de 6. 24 mais 24, 48. 48 mais 24, 72 volts. Então, a resposta correta aí da questão 3 é a alternativa E. Certinho? Muito bem, pessoal. Encerramos aqui mais uma videoaula. Peço a você que deixe seu joinha, né? Curta aí o vídeo, compartilhe com seus coleguinhas de escola. Se não for inscrito no canal, se inscreve e compartilhe novamente com seus coleguinhas. E até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço, valeu!